living the best way it can be. Living like a baby, as you can see, I'm totally free. Tell me, darling. In all those days I was wondering what. Gradiente, porque diversão é um direito do homem. Gradiente é uma empresa brasileira de eletrônicos fundada em outubro de 1964, no bairro Pinheiros, em São Paulo, por 4 jovens empreendedores, os irmãos Luiz Paulo Meira de Vasconcelos e Luiz Carlos Meira de Vasconcelos, além de Luiz Alberto Salvatore e Nelson Bastos. Esses 4 estudantes de engenharia partilhavam a paixão por aparelhagem de som e a constatação de que o mercado brasileiro carecia de produtos melhores e mais sofisticados. A empresa cresceu fortemente durante a década de 1970, devido principalmente a 3 fatores: a limitação da importação de equipamentos eletrônicos, o crescimento econômico brasileiro conhecido como milagre econômico, a implantação do polo manufatureiro da Zona Franca de Manaus. Nos anos 1980, a Gradiente se transformou num poderoso grupo de setor de eletrônicos. A Gradiente enfrentou problemas financeiros em 2007 até 2008, além da concorrência mais acirrada, o que derrubou a empresa, segundo o CEO Eugênio Stauber. Foram 2 outros fatores. A primeira foi a compra da Philco, em 2005, por 60 milhões de reais. 2 anos depois, a empresa foi vendida por 22 milhões de reais, a fim de reduzir o rombo financeiro. Outro problema foram falhas administrativas que, em 2007, praticamente paralisaram a companhia. Em 2007, a empresa entrou em processo de recuperação e voltou ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2012. Em 2018, a Gradiente retornou novamente ao mercado de eletrônicos depois de 5 anos, voltando a operar na Zona Franca de Manaus. Energia Gradiente, o puro som do universo. Ver, ouvir e comprar. Já a consolidação da marca, inicialmente acomodada em uma pequena sala, a Gradiente já contava em 1972 com 720 funcionários, incluindo uma equipe de engenheiros que desenvolvia produtos de ponta, inexistentes no mercado brasileiro na época. O público consumidor de aparelhagem de som de boa qualidade vinha crescendo rapidamente naquele momento em que a música dos Beatles se disseminava pelo mundo. Durante a década de 1970 e parte da década de 1980, o foco da empresa foi atender o mercado de produtos de áudio sofisticados. Seus equipamentos eram modulares, consistindo-se de amplificadores, receptores, toca-fitas, cassetes decks, toca-discos e etc. Com 58 ou 120 watts, com Dolby ou sem Dolby, o System 95 e o System 125 Gradiente são conjuntos de som completos, descomplicados, prontos para você usar. Escolha o seu e entre no mundo do som pela porta da frente. A Gradiente não oferecia aparelhos populares do tipo 3 em 1. Isso é, aparelhos nos quais rádio amplificador, toca-fitas e toca-discos são conjugados no único gabinete. Essa filosofia, aliada a companhias publicitárias à imagem de modernidade com o lançamento de novos produtos como toca-disco óptico, que era o CD player, ou digitais, e a substituição periódica de linhas de equipamentos, que é a obsolescência programada, consolidaram a marca como uma das mais importantes no setor de eletrônicos do Brasil. Em 1978, a empresa lançou como alternativa mais sofisticada aos 3 em 1, o conceito que chamou de System, um conjunto de equipamentos que consistia em receptor, toca-discos, toca-fitas e um par de caixas acústicas vendidos num único pacote. Os equipamentos eram baseados nos aparelhos modulares, com pequenas diferenças de acabamento. Em 1981, a empresa tomou a iniciativa de padronizar a largura e o projeto dos equipamentos modulares de forma que eles poderiam ser livremente escolhidos e empilhados harmoniosamente.
formando conjuntos ao gosto do comprador. Esse conceito recebeu a designação comercial Compo, uma abreviação de componente, pois cada equipamento era um componente do sistema. Para a empresa, havia a vantagem de se pagar um único imposto sobre todo o pacote. Foi uma ideia bem sucedida e a cada 2 anos aproximadamente, a Gradiente atualizava a linha. Os systems duraram até cerca de 1988, quando a empresa passou a se concentrar nos equipamentos conjugados, compra de outras marcas. Garrett. Esta tradicional marca inglesa foi adquirida em 1978. O único objetivo era exportar os aparelhos Gradiente sob a marca Garrett, que era intencionalmente reconhecida. Galera, desculpa aí se eu estiver falando o nome errado, tá? Aqui tá como Garrett, ok? As importações foram iniciadas no começo da década de 1980 para os Estados Unidos e a Europa, mas o negócio não foi bem sucedido. Em entrevista a Paulo Marcon, o próprio Eugênio Staub, presidente da empresa, afirmou que o fracasso custou 18 milhões. Em 1997, a marca Garrett foi licenciada ou vendida para a Loricraft Audio, um grupo inglês que fabricava toca-discos de vinil em pequena escala. Polivox. A Polivox foi fundada por ex-funcionários da Gradiente, dentre eles o engenheiro Alberto Salvatore, considerado o cérebro eletrônico da Gradiente. Durante muitos anos tentou ser sua concorrente até ser adquirida em 1979. Pouco após a aquisição, os equipamentos top de linha como 5000 da Polivox foram descontinuados em prol da linha Exotec, da Gradiente. E essa foi lançada lá em 1983, com uma linha disposta de vários equipamentos modulares, como amplificadores, toners, equalizadores, CD players, toca-discos, toca-fitas, crossovers e aí vai. A Polivox foi direcionada para o mercado de aparelhos populares, conjugados integrados tipo 3 em 1 e radiogravadores. Além disso, a partir de meados da década de 80, os produtos com a marca da Polivox foram desaparecendo, como deveria ter acontecido desde o início, até que ela não foi mais usada. Atualmente não existe mais nenhum produto com essa marca, ainda que a Gradiente mantenha seu registro. Enquanto aos Exotec, essa mesma linha caminhou até o fim junto com os Compo, assim parando de ser fabricada lá em 1985, sendo ambos sucedidos pelos Mini Systems Energy. Mesmo depois de sua fabricação, ainda era possível encontrar modulares Exotec à venda nas lojas Telefunken. Quando esta marca foi adquirida em 1989, sua participação no mercado de televisores já era declinante. Aparentemente, a Telefunken da Alemanha quis se desfazer do negócio no Brasil e a Gradiente tinha interesse numa fábrica de televisores. Assim, pouco após a aquisição da marca, os produtos Telefunken foram descontinuados. A Gradiente lançou televisores com sua própria marca. E tem também a Philco, a marca que pertencia ao grupo Itaú. Foi adquirida em 9 de agosto de 2005. A incorporação da Philco permitiu à empresa melhorar a participação no mercado de televisores e DVDs. Desde a aquisição da Telefunken, a marca Gradiente nunca teve grande participação no mercado de vídeo. A Gradiente e a Philco, combinadas, detinham cerca de 18% de participação no mercado de televisores. A Philco 10% e Gradiente 8%, segundo dados lá de 2004. Esses números aproximavam a empresa dos líderes do setor, que era a Philips, a LG e a sempre Toshiba. Em setembro de 2007, a marca Philco foi vendida a um grupo de investidores chineses, a Britânia, empresa de origem paranaense, fabricante de eletrodomésticos. Alugou o uso da marca e teve o direito de usá-la por um período de 10 anos. As tecnologias. Além de aparelhos com projeto próprio, a Gradiente sempre se valeu do uso de tecnologia de outros fabricantes. O uso de tecnologias de terceiros pode ser classificado como compra de aparelhos prontos de outros fabricantes, como câmeras de vídeo da Sony, montagem de aparelhos de outras marcas, cacetete DeX e amplificadores Super A da JVC, modificação de aparelhos de outras marcas, cacetete DeX também da JVC, adaptação de mecanismos de terceiros em aparelhos de design próprio. A utilização de tecnologia ou produtos de outros fabricantes ocorreu principalmente em razão da dificuldade de se projetar no Brasil aparelhos equipados com partes eletromecânicas, como é o caso dos toca-fitas e toca-discos. Por exemplo, galera, os cacetete DeX do código CD 5500, por exemplo, eram na realidade aparelhos JVC com pequenas diferenças de acabamento. Somente na década de 80 que a Gradiente lançou o cassete DeX com um design próprio. São os aparelhos com código C484, por exemplo, que utilizavam o mecanismo da Alpine. Algumas empresas que forneceram tecnologia Gradiente foram a JVC, Funai, Pioneer, Yamaha, Alpine e Sherwood.
produtos de vídeos e computadores. Galera, em 1983, a empresa lançou o videogame Atari 2600, com licença oficial da Atari estadunidense, num mercado infestado de clones não autorizados deste console. Por 10 anos, a Gradiente é revendedora oficial dos consoles da Nintendo aqui no Brasil, e antes disso lançava um clone do Nintendo Entertainment System, o NES, o Python System, né? Que você deve estar vendo aí na tela agora. Inicialmente em parceria com a Estrela, chamada Playtronic, fundada em 1993. A Estrela saiu em 96, após o período sofrendo com a alta do dólar e tendo de impor altos preços. A Gradiente saiu do mercado em 2003, logo após ter lançado o Nintendo GameCube no Brasil. Em 1985, a empresa entrou no ramo de computadores pessoais com o Expert, que seguia o padrão MSX, estabelecido por empresas japonesas. Tinha como concorrente o Hot Byte, da Sharp. Fez grande sucesso na época, sendo considerado o melhor MSX nacional. Tinha como diferencial marcante o teclado separado da CPU. Infelizmente, na época, a Gradiente desenvolveu um padrão próprio de conexão de periféricos, como entradas para teclado e impressoras. Tal fato faria a concepção original do padrão MSX, o que foi considerado uma grande falha de projeto, pois a Gradiente deixou de vender muitos micros devido à incompatibilidade com hardwares presentes no mercado. Em 1990, a empresa encerrou a fabricação do Expert e saiu do ramo de computadores. O retorno a este mercado só voltaria a ocorrer lá em 2002 com o lançamento do OZ. Este computador, no padrão PC, tinha apenas um design de gabinete diferenciado, não havendo novidades na parte eletrônica. O equipamento foi vendido por cerca de um ano. Após isso, a empresa novamente se retirou do ramo da microinformática. Em 1988, ocorreu a estreia no mercado de videocassete com 2 modelos projetados pela empresa japonesa Funai Electronics. A curiosidade é que o aparelho inicialmente era vendido em Miami, lá em Nova York, e em Manaus. O Paraguai não era mencionado pela empresa, mas lá também era possível se adquirir o produto. A Gradiente alegava que a maioria dos videocassetes era adquirido no exterior e que o preço de seu aparelho ficava dentro da cota de importação. Posteriormente, os videocassetes foram fabricados no Brasil com tecnologia da Funai e da JVC. Em 1989, a empresa ingressou no mercado de televisores com a compra da Telefunken do Brasil. Desde então, ela tem estado presente neste mercado sem nunca ter conseguido uma participação mais significativa. Tá, mas esse negócio aí dela ser representante oficial da Nintendo no Brasil, como é que foi isso aí? A Nintendo chegou nas terras brasileiras através da parceria com a empresa nacional Gradiente e Estrela, que fecharam um acordo lá em 1992. Formando a Playtronic em 17 de março de 1993. Por 10 anos, a Gradiente foi a revendedora oficial dos consoles da Nintendo no Brasil. Gaia Bela, você está entrando em uma nova dimensão. O incrível universo dos gráficos em terceira dimensão, com 360 graus de rotação, 96 níveis, 32 mil cores e muitos inimigos. Só os melhores sobrevivem a este desafio. Super Nintendo, Playtronic, os melhores jogam aqui. A ideia de inserir oficialmente a Nintendo no Brasil partiu tanto da Gradiente Estrela quanto da Nintendo. Por um lado, a Gradiente, a Estrela, poderia expandir seus negócios com a criação da Playtronic. Por outro, a Nintendo estaria oficialmente representada no Brasil. Como já foi dito, em 1996, a Estrela vendeu sua parte na empresa, deixando assim de existir a Playtronic, originária da fusão entre Estrela e Gradiente. A partir daí, passou a se chamar então de Gradiente Entertainment. Fundada e registrada na Receita Federal, até dezembro de 2000, as vendas combinadas totalizaram 2 bilhões de hardwares e 2,5 milhões de softwares. Isso significa que o mercado de games do Brasil atingiu 200 milhões com a Nintendo. Contudo, no início de 2003, a Gradiente deixou de fabricar e comercializar por sua própria opção a linha de videogames no país, encerrando a parceria com a Nintendo no Brasil. Segundo a Gradiente, a decisão decorreu, dentre outros fatores, da expressiva alta da taxa de câmbio do dólar desde 1998, embora os produtos da Nintendo fossem projetados para limitar a ação de piratas com medidas como o chip DRM dos cartuchos e a tecnologia proprietária de mini disc no GameCube, os quais contribuíram para limitar o potencial de crescimento desta categoria e reduzir significativamente a rentabilidade desse negócio para a Gradiente nos últimos anos. De 1996 a 2003, a Gradiente colocou no mercado o portátil Game Boy Color, Game Boy Advance,
o Nintendo 64 e o Nintendo GameCube. Com o fim da parceria entre Gradiente e Estrela, a empresa Gradiente Entertainment continuou a representar a Nintendo no Brasil até meados de 2003. Se você teve Super Nintendo aí, comenta aí nos comentários desse vídeo. Popularização da marca. Inicialmente foi feita uma tentativa de estabelecer a Polivox como uma marca popular, porém o agravamento da crise econômica no Brasil, que levou ao empobrecimento da classe média, fez com que a própria marca Gradiente se popularizasse com o lançamento de aparelhos mais simples. Isso ocorreu por volta de 1987, 88, por aí. Os aparelhos modulares da linha Compo foram desaparecendo e os systems foram substituídos por aparelhos conjugados verticais em que o receiver e o take deck foram montados no mesmo gabinete, mas de uma forma que mantinha a aparência de aparelhos modulares empilhados. Nos aparelhos mais simples, o toca-disco também era montado no mesmo gabinete. Os painéis de alumínio foram substituídos por plástico. Atualmente, a empresa não fabrica mais equipamentos modulares de áudio, concentrando-se nos conjugados conhecidos como microsystems e nos home theater, que são aparelhos de conjugagem DVD player e amplificador multicanal. Crise e reestruturação. No início de 2007, a Gradiente enfrentou uma grave crise econômica, com uma dívida estimada em 500 milhões. Devido à crise, a empresa suspendeu temporariamente o atendimento de alguns postos autorizados devido à pendência de peças para reparo. Em 2008, lançou um plano de estruturação extrajudicial, sendo aprovado lá em 2010, que foi a solução para recolocar a empresa novamente no mercado. A solução encontrada para esta reestruturação, o arrendamento de ativos da empresa para a Companhia Brasileira de Tecnologia Digital, a CBTD. Uma empresa controlada pela família Staub, por meio de outra empresa, chamada Hag, que teve um contrato de 389 milhões para quitar as dívidas que foram pagos em 7 anos, com início em julho de 2013. A Gradiente voltou a comercializar os seus produtos em julho de 2012, com a nova linha de produtos Meu Primeiro Gradiente, e um aparelho com rastreador GPS para idosos, o SafePhone. A empresa alterou sua razão social para IGB Eletrônica SA, que é a razão social da antiga Gradiente, para permitir a volta da marca Gradiente ao mercado sob uma nova empresa. A Companhia Brasileira de Tecnologia Digital arrendou a marca Gradiente da IGB. Na campanha, adotou o posicionamento de nova Gradiente e tinha previsão de lançamento dos produtos para 2011, mas adiaram para o primeiro semestre de 2012. Em 15 de maio de 2012, foi anunciada a sua volta ao comércio com o tablet OS Black. No dia 11 de novembro, em um comunicado aos investidores na Bolsa de Valores, a empresa anuncia a interrupção nas operações devido ao cenário econômico. Em 2018, a Gradiente anunciou um novo retorno ao mercado nacional, com foco em novos produtos, como energia solar, lâmpadas de LED e equipamentos de monitoramento na área de segurança. No segundo semestre, a empresa voltou a operar no Polo Industrial de Manaus após 10 anos no mercado local, mais forte, estruturada e montada no tripé inovação, qualidade e tecnologia. Em fevereiro de 2019, a Gradiente voltou ao mercado após 5 anos com a caixa de som portátil Speaker, que permite conexão com o celular via Bluetooth, com microfone embutido que possibilita atender telefonemas em viva voz e alto-falantes. Sua bateria funciona até 12 horas sem tomada e é à prova d'água. O preço sugerido era de R$ 500. A empresa lançou uma nova versão do Meu Primeiro Gradiente com display LCD, conexão Bluetooth e entrada USB, mas mantendo as características da primeira versão, como cores vibrantes e visual da época. Vem aqui no meu quarto que eu quero te mostrar uma coisa incrível, olha. Ai, um computador, legal. Mas eu queria ver um som, cadê? CD? Aham. CD player tá bem aqui, ó. Ah, na verdade eu preferia ver um DVD. É lá na sala, né? Não, tá aqui mesmo, imagina, olha aqui. E com home theater. Minha novela. Eu nunca perco minha novela. Vamos ligar a TV? Vamos. Qual canal? Ai, desisto. Computador, TV, DVD, home theater, gravador de CD, FM, MP3 e ainda controle remoto. Gradiente OS, mais que computador.